Olá pessoal, fazer esse vídeo aqui para falar para vocês sobre esse livro aqui, O Fim do Fim da História, do Alex Rochuli, Jorge Roari e Philippe Cunliffe. É um livro muito legal, pessoal, porque é um livro que aborda sobre uma tese bem famosa nas ciências humanas das últimas décadas, que é do fim da história, só que o que eles estão colocando é que é o fim do fim da história, né? Essa ideia de fim da história veio lá com Francis Fukuyama, que é um analista norte-americano, que escreveu lá no fim da Guerra Fria que com a derrota da União Soviética, a vitória da democracia liberal e dos Estados Unidos, você teria o fim da história, né? Então, o que seria o fim da história? Seria o fim desse conflito, né? Esse conflito aí que dominou o século XX, aí teve então a vitória do liberalismo contra o socialismo, então não teria mais sentido em falar numa história ali com H maiúsculo, né? Essa é a tese aí em linhas gerais, né? Infelizmente, esse livro tem sido difícil de achar. Eu conheço essa história porque desde a época da faculdade, lá no começo dos anos 2000, a gente já ouvia falar dessa história, né? Os mais velhos contavam. Enfim, pessoal. E aí ele coloca aqui que hoje nós estamos vivendo o fim do fim da história, esses três autores. Por quê? Porque desde aí vários eventos, então, por exemplo, a Covid-19 e também a ascensão da extrema-direita, né, que é aquilo que ele vai chamar aqui de antipolítica. Então, é isso que nós temos. E aí, pessoal, então, esse livro aqui, O Fim do Fim da História, o que me impressionou é que até agora poucas avaliações foram feitas lá no site da Amazon, por exemplo, né? Pouca gente leu, mas eu acho que é um livro que merece mais atenção. Tem vários temas interessantes aqui. Então, eu vou pegar aqui um pouco o sumário aqui só para separar algumas coisas que eu já estava pensando em falar. Então, por exemplo, ele coloca aqui que a pós-política, né, que é aquilo que dominou a política do mundo ocidental, por exemplo, desde o fim da Guerra Fria. Então, ele coloca alguns nomes aqui: Bill Clinton, Tony Blair. A pós-política ela foi responsável pela antipolítica que nós temos aí bem forte hoje, né? Então, a antipolítica é representada pelos líderes da extrema-direita, por exemplo, que questionam, né, o status quo. Então, isso só existe hoje porque ele coloca aqui, os três colocam aqui, que o pessoal da pós-política, esse pessoal que veio ali dos anos 90 em diante, gerou uma insatisfação muito grande, né? Então, existe uma espécie de afastamento ali da política em relação às massas, aos trabalhadores. E a política foi sendo cada vez mais vista como uma coisa afastada mesmo, né? Uma coisa que não correspondia aos interesses da população de forma geral, né? E isso foi gerando aí uma descrença mesmo, né? No sistema como ele é. E isso em alguns países é mais acentuado. Os Estados Unidos é um país onde isso é muito acentuado, na Inglaterra também. Então você tem um espaço aí que surge para que esses líderes da antipolítica surjam, né? Apareçam. Mas o interessante que ele coloca aqui é que a antipolítica, na verdade, politiza, né? Porque esses líderes da antipolítica, eles acabam também querendo ocupar o espaço, né, que está vazio, o espaço do poder. Então, não há como abandonar a política, né? Então, isso é que ele coloca aqui em linhas gerais, né? Tem algumas coisas bem legais também que ele coloca aqui, por exemplo, ele coloca aqui, porque se a gente for reparar, aqui a capa tem o Silvio Berlusconi, né? Eu fui entrar no site do Instagram, que é o BungaCast, né? Que é a página deles, e tem lá o símbolo do podcast deles lá, é o Silvio Berlusconi aqui. Eu achei curioso, né? Porque Silvio Berlusconi, eles vão colocar que o Silvio Berlusconi, ele é, na verdade, o exemplo da antipolítica, né? Que quando estava nascendo ali. E assim, bem antes da antipolítica que nós temos hoje, né? Porque ele a caricatura desse pessoal que fala que não é político, né? Que é um empresário, fala para as pessoas se divertirem, se ocuparem com entretenimento, não ligarem para política. Então, muito modelo assim de que nós vimos aí recentemente, inclusive no Brasil com alguns expoentes que eu não vou citar aqui, mas com essa coisa, né, de falar, olha, eu não pertenço à política, sou de outro meio, né? Então, ele coloca o Silvio Berlusconi como essa figura, né? E ali, né, coloca também essa questão, né, que o judiciário, né, foi muito utilizado ali para poder fazer uma limpeza, né, em relação aos elementos que dominavam a política da Itália antes, né? Ele fala dos comunistas, socialistas, social-democratas.
Então, o judiciário ele acabou sendo utilizado para limpar a política desses elementos, né, e deixar o caminho livre para que surgissem figuras como Silvio Berlusconi, que ainda assim depois atacou também a justiça, né, ele atacou o judiciário algumas vezes na Itália. Então, esse é um roteiro aí que parece muito algumas situações que nós tivemos aqui no Brasil, né, alguns políticos que tiveram o seu caminho limpo ali pela justiça, né, que acabou afastando alguns candidatos aí à presidência em certo momento, né, e depois essas próprias pessoas aí que foram beneficiadas acabaram atacando o judiciário depois, né? Então é um roteiro bem parecido. Então isso é uma das coisas, né, pessoal, aqui nesse livro. Tem mais coisas aqui. Então, por exemplo, aí tem uma coisa que ele coloca aqui também que é em relação às ideologias que podem dominar o futuro. Então ele coloca 3 vertentes aqui. Ele coloca o pessoal mais de centro-esquerda, o pessoal de centro-esquerda que acabou tendo que se render às pautas de costumes dos liberais, né? Então, assim, a pauta identitária, ele coloca aqui que a centro-esquerda acabou tendo que se render a isso. Então, só que aí a centro-esquerda ainda tem aquela questão do apego, né, ao Estado, o Estado como promotor do bem-estar social, no caso. Então, essas políticas para as massas, os trabalhadores, isso pode ser um caminho que ele coloca aqui. O outro caminho seria o pessoal de direita, assim, mas um pessoal de direita não tão, vamos dizer assim, não tão extremos, né? Eles vão ser ainda também ligados à questão nacional, à questão do Estado, né? Então, esse seria uma vertente, né, para o futuro. E outra vertente, né, que vai também disputar aí o futuro é ainda a extrema direita, que é o pessoal da antipolítica, né? Então essas pessoas vieram para ficar, né? Esses expoentes vieram para ficar, como já foi dito antes aqui. Eles colocam que esse pessoal da antipolítica, o pessoal da extrema direita, eles se alimentam daquilo que a pós-política deixou de fazer. Então, se a antipolítica existe hoje, foi porque esse pessoal da pós-política, após os anos 90, acabou fazendo tudo errado, né? Então, assim, criar esse afastamento em relação aos trabalhadores, às massas, e deu espaço para que a antipolítica aparecesse e ficasse forte, e vai durar por muito tempo ainda, porque a insatisfação é muito grande em muitos países, né? Então, é uma coisa assim que a gente vai ter que conviver, segundo a visão deles aqui. Pessoal, então, assim, é um livro bem legal, pessoal. Eu acho que é um livro que vale muito a pena. Assim, eu acho que pelo conteúdo aqui, e os temas que ele aborda, não justifica ter tão poucas avaliações ali. Eu acho que é um livro que merece muito mais atenção do que nós temos visto. E aí dá até para estabelecer um diálogo, pessoal, com um livro lá do Pablo Stefanoni, né, que se chama A Rebeldia Tornou-se de Direita, né? Então esse livro é muito legal, um livro de alguns anos atrás, que fala dessa questão, né, dessa situação que nós vemos aí da extrema-direita ganhando força, né, e que eles se veem como um setor, assim, um setor, vamos dizer assim, que foi apartado dessa política durante muito tempo, né, mas que sentem nas massas aí também uma coisa de insatisfação com essa política que foi feita aí após a Guerra Fria. Então eles têm essa coisa, né, de fazer um discurso contra o sistema, aproveitando-se dessa insatisfação de parte aí dos trabalhadores, das massas. Eles acabam se juntando, né, vamos dizer assim. Por isso que eles têm apelo. Tem uma coisa que eu acabei de lembrar também aqui, que é muito legal que fala nesse livro, que fala um pouco dos protestos, né, que apareceram a partir de 2010 no mundo ocidental, de forma geral aí. E o legal aqui que coloca que os protestos, de forma geral, esses protestos principalmente assim que são muito vinculados a redes sociais, e muitos protestos aí que ganharam, por exemplo, aqui no Brasil a gente pensar em 2013, né, em diante, e coloca que os protestos, de forma geral, mostram como que a esquerda foi se afastando da questão dos trabalhadores, assim, a questão do trabalho, né? É uma pauta que foi sendo cada vez mais abandonada, né? E a esquerda ela foi se apegando a essa questão identitária, né? Então, esses temas identitários são temas ali que ele vincula mais aqui à classe média. Um discurso, no caso, né? Claro que a gente sabe, por exemplo, que a gente fala de etnia, fala que, lógico, tem setores populares que são afetados por essas questões, mas ele coloca que o discurso em si, ele é criado pela classe média, né? Então, o discurso identitário, o discurso ambiental, são pautas da classe média, não são pautas dos trabalhadores, né? E isso explica por que a esquerda acabou se afastando dessas massas aí ao longo dos anos 2010 e agora nos anos 2020 também, né? Então, mais um tema aqui que aparece, tá? Que eu acabei de me lembrar,
Então, assim, pessoal, eu acho que é um livro muito legal. Eu acho que esse livro, O Fim do Fim da História, é bem bacana. Aí tem outra coisa, né, que ele tem uma interpretação sobre o fim da história lá do Fukuyama. O que ele coloca ali que o Fukuyama dizia é que o fim da história, como eu já disse lá no começo, é porque você teria, né, o fim do conflito entre liberalismo e socialismo, não teria mais um grande conflito na história, por isso que ela teria seu fim lá. Aí o que ele está dizendo aqui? É que o Fukuyama queria dizer que não ia aparecer mais um grande sistema de pensamento opositor ao liberalismo, né? E se a gente for ver no fundo, né, não houve mais realmente um grande desafio para o sistema capitalista, assim, com um sistema realmente oposto ao capitalismo na sua forma de funcionar. Por quê? Aí muitos podem pensar, daí aqui já eu que estou pensando um pouco fora do livro, né? Alguns podem pensar, mas e a China, né? A China não representa esse desafio, só que a China, se a gente for pensar do ponto de vista internacional, ela não leva o socialismo para os países, né? Ela leva o capitalismo também, só que é um capitalismo mais ligado à questão estatal, vamos dizer assim, né? Mas ela não está levando as relações sociais de produção vinculadas ao coletivismo, não, nada disso. Ela está levando infraestrutura, desenvolvimento, tudo isso. A gente pensar quando ela entra lá nos países africanos, mas não leva a questão da coletividade, do coletivismo, né? A coletivização dos meios de produção não está levando isso. Então, ela não está exportando socialismo, ela está exportando capitalismo também. Então, quer dizer, o Fukuyama, se a gente for pegar pela lógica deles aqui, ele estava certo no sentido de pensar que não tem mais um sistema de pensamento opositor ao capitalismo, né? Isso continua, né? Apesar de todas essas coisas, né? Então, alguns pontos aqui que eu lembro que eles colocam no livro que é o fim do fim da história, mas não tem mais um novo conflito, um novo desafio para o capitalismo, né, e o liberalismo. Apesar de a gente pensar ali na época da Covid, o Estado ter entrado, né, terem sido pensadas políticas, usar o Estado, a máquina estatal para fazer um movimento, né, de ataque, né, à questão da doença, mas passado isso, o que nós vemos, né, uma volta aí aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente vê uma volta, né, da questão lá do liberalismo, né, o liberalismo no caso. Nós tivemos aqui muita ação, né, dos neoliberais depois da Covid, por exemplo, né. Talvez na Europa nem tanto, né, mas a gente não vê um sistema surgir para desafiar esse sistema capitalista que a gente vive, essa questão. E aí que eles acabam dando, pelo que eu percebi aqui, razão para o Fukuyama lá atrás, entendendo o que ele realmente queria dizer com a sua tese. Enfim, pessoal, essas são algumas ideias aqui que eu tive a partir desse livro, né? Algumas coisas que eu achei interessantes de falar para vocês. Já tinha um tempo que eu queria fazer esse vídeo aqui falando desse livro. Então, pessoal, leia esse livro, O Fim do Fim da História, dizendo aqui mais uma vez porque eu acho que é justo que as pessoas leiam mais esse livro, ok? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima. Só falando, esse livro aqui é da Alta Cult, né? Editora Alta Cult. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima.